Oi amores, bom dia, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Ai gente, esse talvez seja o vídeo mais diferente que eu tô gravando aqui pro canal porque eu acabei de acordar, tô com minha água no fogo pra fazer café da manhã e digamos que vai ser um tome café da manhã comigo e fala, sei lá, e desabafa. Bem, a minha intenção para esse vídeo era aparecer de cara limpa, cabelo natural, sem me arrumar. Eu literalmente acordei há uns 40 minutos. Tava só esperando o rosto desinchar um pouquinho, mas acho que não funcionou. Porque o assunto de hoje, como vocês viram aí, né, na capa desse vídeo, é não estou lidando bem com o envelhecimento. E assim, gente, esse assunto não é só sobre envelhecimento e sobre rugas. É sobre isso também, mas o buraco é bem mais embaixo. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e tocar o sininho de notificações, porque eu tô postando uma vez por semana aqui, não é sempre no mesmo dia, tô gravando esse vídeo no domingo, talvez ele saia hoje mesmo, mas sempre que eu soltar vídeos, aí você vai receber a notificação e vai vir conferir aqui, tá bom? Eu também tô lá no Instagram todos os dias, mostrando meu dia a dia pra vocês e espero vocês também lá me seguindo pra gente ter um contato mais próximo. Eu vou testar esse vídeo, não sei se o áudio dele vai ficar muito bom, porque eu tô falando baixinho com vocês. O meu filho e meu marido ainda estão dormindo, hoje é domingo de manhã, e como eu tô acostumada a acordar muito cedo para ir trabalhar durante a semana, mesmo sendo domingo, e eu sabendo que eu não preciso acordar cedo, mas eu sempre acordo muito cedo. E aí eu pensei, por que não gravar o vídeo agora, né? Esse vídeo eu precisei tomar muita coragem para gravar ele, porque é um assunto bem sensível para mim. Ontem eu estava conversando com meu marido e eu estava falando para ele sobre as etapas da minha vida. Durante toda a minha infância e adolescência, enquanto eu vivia na casa dos meus pais, meio que eu tinha um sentimento que eu não sabia quem eu era, sabe? Porque eu não tinha muito como impor as minhas vontades ou falar os meus desejos. Era mais o que os meus pais, né, principalmente o que a minha mãe queria ou dizia que tinha que ser feito. Então eu comentei com ele que até eu sair de casa, aos 20 anos de idade, eu não me reconhecia, eu não me conhecia. Se você me perguntasse qual cor você gosta, eu não sabia qual cor eu gostava, porque eu usava as roupas que a minha mãe deixava eu usar, ou que escolhia para mim. Se você perguntasse qual estilo de música que eu gostava, eu também não sabia te dizer, porque geralmente a gente só escutava um tipo de música dentro da nossa casa, né? Nós somos criados na igreja, então era só música evangélica, eu também não tinha muito como expressar os meus gostos e tudo. Então tudo era meio que controlado. Eu senti que quando eu casei, eu teria ali a liberdade para ser quem eu era. Tá aqui com o café, vou mostrar para vocês. Só que quando eu casei, a gente passou por um período de muitos anos e bem complicado de se encontrar, se organizar financeiramente, né? A gente não teve muito apoio da minha família, né? E a família do meu marido, uma família muito humilde. E a gente passou ali por muitos anos até a gente conseguir começar a ter as rédeas da nossa vida. E eu costumo falar que esse período, que foi mais ou menos aí uns 15 anos, foi um período que eu estava em stand-by. Sabe quando você desliga uma televisão, mas ela fica com aquela luzinha do monitor acesa? Ela fica ali, ela tá ligada na energia, mas ela está desligada. Então esse era o sentimento que eu tinha. Era o sentimento de que eu estava viva, eu estava lutando pela minha sobrevivência, mas eu estava desligada. E nos últimos anos, principalmente em 2024, eu passei por um processo de autoconhecimento em que eu comecei a me descobrir e realmente descobri quem eu era, descobri do que eu gostava, descobri as coisas que eu pensava e finalmente ter coragem de falar sobre isso, falar mais profundamente sobre mim, olhar para mim, me amar mais. São coisas que eu demorei uma vida, literalmente uma vida, porque hoje eu tenho 35 anos, então eu demorei uma vida
para parar e olhar para mim. E eu comentei com ele sobre um dia muito específico em que eu estava escovando os dentes e eu levantei o meu rosto e me olhei no espelho. E aí eu pensei, caraca, eu envelheci. O tempo passou que eu nem percebi. Eu passei toda a minha infância e adolescência tentando ser a menina boazinha e a melhor pessoa possível para agradar os meus pais. Quando eu saí de casa, eu enfrentei a vida de uma forma muito dura. A vida não foi boazinha comigo. E durante esse tempo todo, eu nunca olhei para mim e nunca prestei atenção em quem eu era. E eu lembro que quando eu me olhei naquele espelho, ali do meu banheiro, eu entrei em choque, porque eu percebi que eu envelheci. As minhas rugas, as marcas no meu rosto me mostraram isso. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo de uma forma muito natural. O meu cabelo tá natural, nem creme não tem no meu cabelo. Sem maquiagem, sem batom, sem nada. Esse é o meu rosto. A imagem do celular, ela tem um filtrozinho que dá uma amenizada, mas eu tenho bastante manchinhas. Não vou olhar pra vocês que eu tô olhando pra tela, tá? Eu tenho bastante manchinhas no meu rosto. Eu tô com bigode chinês, bem acentuado. Eu percebo uma flacidez já aqui no meu pescoço, nessa parte de baixo. Uma papadazinha, que é pela gordura também, eu tô um pouquinho gordinha. Quando eu sorrio, os meus olhos já tem bastante pele de galinha aqui, ó. Bastante pele de galinha. O meu olho, ele sempre foi assim, né? Olho, a pálpebra caída, mas hoje eu percebo que tá mais ainda. E bastante rugas aqui na minha testa. Essa sou eu. E por incrível que pareça, eu nunca tinha me visto. Eu tinha me olhado muitas vezes no espelho, mas eu nunca tinha me visto. Porque o meu foco sempre, a todo momento, estava em outras coisas. O meu foco estava em agradar pessoas, o meu foco estava em sobreviver, em ser honesta, pagar minhas contas, ser uma boa mãe, cuidar bem do meu filho, estudar. Mas a minha autoestima nunca foi lá essas coisas, tá? Sempre, sempre. Foi muito difícil pra mim, vocês não imaginam o quanto é difícil aparecer aqui assim, ó. E tá com o cabelo arrumado, ou maquiagem. Eu sempre agi e me comportei como se as pessoas estivessem 24 horas me julgando e me observando. Sendo que não é verdade, né? Na verdade, as pessoas podem até olhar pra você, perceber quando seu cabelo tá desarrumado, alguma coisa do tipo. Mas, no fundo, cada um só tá vivendo suas próprias vidas. E aí, nesses momentos, né, de reflexão, dessa crise existencial, eu fui cada vez me afundando mais nesse tipo de pensamento. Porque o problema não era só envelhecer, né? O problema não era só as marcas da idade no meu rosto e no meu corpo, que não era mais o mesmo. O problema também era nas conquistas que eu havia esperado, né? Que havia planejado que elas acontecessem em uma determinada idade da minha vida. E que eu, com 35 anos, não tinha conquistado essas coisas. Então, eu tenho 35 anos, não tenho carteira de motorista, não terminei minha faculdade, não tenho uma profissão, não tenho um corpo sarado, não tenho muitas coisas que eu esperava que eu tivesse. A verdade é que quando a gente é adolescente e a gente pensa, qual vai ser a sua profissão? Tá terminando o ensino médio, vai se formar? E aí você pensa assim, você é advogado, você é médico, você é professora e, sei lá, com 20 anos eu termino minha faculdade, com 25 anos eu compro minha casa própria e caso, com 30 anos eu já tenho os meus filhos e você planeja toda uma vida. Eu não sei com vocês, pelo menos comigo foi assim. Eu planejei a minha vida e a minha vida saiu totalmente ao contrário de tudo que eu planejava. E é interessante porque as coisas elas não foram dando certo. E eu fiquei nesse stand-by que eu falei pra vocês, mas enquanto eu estava em stand-by, eu via outras pessoas caminhando. A sensação que eu tinha é de que eu estava aqui parada, e outras pessoas iam passando por mim. E eu via essas pessoas se formando, comprando casa, comprando carro, tendo suas profissões, fazendo viagens. E eu passei muito tempo parada, muito tempo mesmo, parada, no modo sobrevivência. Eu chamo o meu stand-by de modo sobrevivência.
eu estava literalmente lutando para sobreviver, para ter o que comer, para ter um teto, para criar meu filho e não deixar faltar nada para ele. E perceber que o tempo passou, que eu havia envelhecido, que eu não havia conquistado nada, me trouxe uma crise existencial muito horrível. E foram dias muito, mas muito difíceis de serem enfrentados. Sozinha, num lugar distante, longe da minha família e dos meus amigos. Não foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com o meu corpo. E hoje eu me arrependo muito disso. Para vocês terem ideia, eu tenho pouquíssimas fotos da minha adolescência ou de quando eu estava, sei lá, com meus 17, 18, 20 anos, né? Que eu considero a época que eu estava em melhor forma, assim, o melhor corpo. Mas naquela época eu não reconhecia isso. Eu sempre tinha algum defeito para colocar em mim, né? Eu me achava muito magra, eu não gostava dos meus pés, dos meus joelhos, eu não gostava do formato do meu rosto, eu não gostava de nada. Na verdade, hoje eu percebo que eu sempre me odiei. Isso é uma coisa muito forte e muito difícil de se reconhecer, mas era verdade. Eu me odiava. E hoje, quando eu olho para o meu corpo, eu não me reconheço mais. Eu não consigo unir a imagem desse corpo que eu vejo hoje no espelho com aquele corpo que, por mais que eu odiasse, visse inúmeros defeitos nele, coisas simples como uma manchinha no joelho, um dedão do pé muito grande, sabe? Coisas tão pequenas e simples que aqueles pequenos detalhes me faziam me odiar como um inteiro. Hoje eu olhar para esse corpo, um corpo de uma mulher que já foi mãe, que já amamentou, que já passou por uma cirurgia gigantesca, como foi a cirurgia do câncer, que passa por um processo de menopausa precoce, porque a radioterapia, ela atrofiou os meus ovários, então eu acabei entrando na menopausa precocemente e, consequentemente, de um dia para o outro, acabou de uma vez por todas a minha produção de hormônios, e eu tenho um déficit muito grande de colágeno, eu estou começando a ter perda de massa muscular. Tudo aquilo que deveria chegar lá pelos 55, 60 anos na minha vida, começou a chegar a partir dos 32 anos. Então hoje, quando eu olho para esse corpo que eu tenho hoje, que não me faz bem olhar para ele e encarar esse envelhecimento, e eu lembro do quanto eu me maltratei e me odiei pelo corpo tão perfeito e jovem que eu tinha, isso também causa uma coisa muito louca na minha cabeça de pensar: eu não posso voltar atrás e ter o corpo que eu tinha antes, e o que eu vou fazer agora com esse corpo que eu também não aceito? Mas aí eu comecei a pensar que talvez quando eu chegue lá nos meus 50, 60 anos, eu vou querer ter o corpo que eu tenho hoje. Então, eu não tive a maturidade de valorizar o meu corpo quando eu tinha 20 anos. Mas eu posso ter essa maturidade de valorizar o meu corpo agora, com 35 anos, com todas as marcas do tempo, também prejudicado por conta de coisas que não estavam sob o meu controle, como foi a questão do câncer, do tratamento, da menopausa precoce, por conta de radiação. E eu preciso me amar, porque foi isso que eu descobri, que na verdade eu nunca me amei, que na verdade eu sempre fui muito dura comigo, não só aqui na minha cabeça, com excesso de cobranças, mas também em relação ao meu corpo. E por isso que esse vídeo para mim hoje é tão importante. E eu espero que seja importante para alguém que esteja assistindo ele hoje. Então, se de repente você também tem esses sentimentos e vive essas coisas, deixa o seu relato aqui nos comentários para a gente poder conversar sobre isso. Hoje eu tenho buscado formas de me preparar para esse envelhecimento. Formas de me amar mais e cuidar mais de mim. Então, por exemplo, fisicamente, eu entrei na academia e eu coloquei esse gasto, né, com a academia como um gasto fixo. E eu lembro de falar para o meu marido que esse gasto não seria colocado como hobby ou um gasto supérfluo, mas seria colocado como um gasto necessário. Porque muitas vezes o que a gente faz com a gente é isso, a gente sempre se coloca em último lugar. A gente sempre coloca as coisas que são pra gente como coisas supérfluas.
E na primeira oportunidade de tirar alguma coisa, né, da nossa lista de gastos, de fazer alguma economia, a primeira coisa que a gente pensa é sempre: vou tirar a academia, vou tirar o cuidado com as minhas unhas, com o meu cabelo. E sim, isso pode ser importante por algum tempo, em algum projeto específico, mas no meu caso, me cuidar é uma questão de correr atrás de algo que eu nunca fiz por mim. Eu sempre me coloquei em último lugar. Nos cuidados pessoais, nos meus exames, qualquer coisa que fosse para ser feito por mim, eu sempre dizia: isso aqui por mim tudo bem, por mim não tem problema. Mas no fundo tinha. Nem eu percebia, mas tinha muitos problemas. Era o problema de me anular completamente, de simplesmente me deixar para trás. Olha só meu café da manhã. Cuscuz com ovo e queijo. É coisa de nordestino mesmo, né, gente? Bem, eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela que eu quero fazer igual o Juscelino Kubitschek. Lembra quando ele fez o plano 50 anos em 5? Ele queria que o Brasil crescesse em 5 anos, o que ele não cresceu em 50 anos. E eu falei pra ela que esse vai ser o meu projeto 50 anos em 5. Hoje eu tô com 35 anos. Daqui a 5 anos eu estarei com 40 anos. E eu percebo que eu deixei de viver muitas coisas que eu não quero mais deixar para trás. Então, o meu projeto não é 50 anos em 5, mas é o projeto 40 anos em 5. Porque nesses 5 anos, eu decidi para mim que eu quero viver coisas que eu já deveria ter vivido e ter feito por mim e que eu nunca fiz. Fui até pegar o meu caderninho aqui, que eu quero mostrar para vocês. Eu anotei, tá? Eu fiz o projeto 40 antes dos 40. São 40 coisas que eu gostaria de fazer antes de completar 40 anos. E assim, gente, não preenchi todas as 40 porque eu acho que conforme vai passando o tempo, eu vou escolhendo e colocando coisas que eu acho importante. Não são todas coisas grandiosas. Eu vou compartilhar algumas com vocês aqui. Até agora eu já escrevi 13. Mas vocês vão perceber que algumas são coisas, né, difíceis, grandiosas de conquistar. E outras são coisas tão simples. E eu percebo como eu passei toda a minha vida e não me dei... Não vou dizer o luxo, tá? Porque isso era uma palavra que eu sempre usava. Eu não posso me dar o luxo de fazer uma academia. Eu não posso me dar o luxo de ir numa clínica de estética fazer um botox ou fazer um tratamento no meu rosto, sabe? Tudo pra mim era luxo e eu não posso, eu não mereço. Então não vou dizer que eu não me dei ao luxo, mas que eu nunca me dei a atenção necessária de fazer essas coisas, né? Então no meu projeto 40 antes dos 40, eu coloquei, o primeiro é bem grandioso, comprar minha casa própria. Eu acho que é o sonho de toda mulher, de toda pessoa, de toda família, enfim, é ter sua casa própria. O segundo, tirar minha CNH. Então, gente, eu tenho 35 anos, a gente tem uma moto e eu sempre dependo de alguém para me levar para os lugares. E quando eu percebo o quanto ter a minha CNH faria diferença na minha vida, me daria independência para fazer coisas que às vezes eu simplesmente quero fazer sozinha, preciso de momentos sozinha comigo mesma, ou às vezes ver meu marido cansado, ou não tá com vontade de ir para algum lugar e ser obrigada a me levar para os lugares, sabe? Então coloquei tirar a minha CNH. O terceiro, eu coloquei viajar de avião. Eu poderia já colocar um check, porque quando eu vim para Santa Catarina, eu vim de avião. Só que eu queria realmente curtir uma viagem de avião. Eu lembro que no dia da nossa viagem para cá, eu estava tão cansada, tão exausta, tão tensa, com tanto medo, com tantos sentimentos misturados, e é como se eu não senti que eu estava viajando, sabe? Eu faço isso muitas vezes na minha vida, de não curtir o momento, de não prestar atenção no que eu estou vivendo. Eu fiz isso muitas vezes, né? E eu simplesmente entrei naquele avião, minha cabeça ficou um turbilhão de ideias e de pensamentos, e se, e de muito medo, e eu não prestei atenção, eu não curti a viagem, eu não olhei pela janela do avião. Então eu quero ter uma segunda oportunidade de viajar de avião, de sentar na janela talvez, de curtir, de tirar fotos, sabe? Esse tipo de coisa. O quarto é voar de balão. Eu lembro que eu sempre via na televisão, quando eu era criança, né, aqueles balões bonitos,
E eu descobri que aqui em Santa Catarina, bem pertinho da gente, tem uma cidade que faz voos de balão. Não é barato, mas como eu falei para vocês, a minha prioridade agora sou eu. E eu quero fazer coisas que eu nunca fiz a minha vida inteira. O quinto, comer comida japonesa. E aí vocês veem o quanto é uma coisa simples. Eu já poderia ter feito isso há muito tempo. Só que é incrível como eu pensava, eu não posso gastar comigo, porque o meu marido, ele já comeu uma vez no trabalho dele, ele falou que não gostou. Então eu pensava, por que eu pediria e gastaria só comigo? Vocês fazem ideia do quanto isso é complicado, do quanto isso é problemático? É muito problemático. Eu nunca gastaria dinheiro comigo. Então, agora eu estou disposta, mesmo que seja para comprar só para mim, comer comida japonesa. Sexto, ver o céu pelo telescópio. Eu tenho muita vontade. Sabe quando você vê nesses vídeos aqui no YouTube, o pessoal vendo a Lua, Saturno, né? Que, se não me engano, Saturno fica pertinho da Lua. Então, se você olhar o céu pelo telescópio, você consegue ver os planetas. E eu tenho esse sonho, essa vontade, e eu vou conseguir cumprir. Eu tenho 5 anos para conseguir cumprir esses 40 antes dos 40, né, gente? B, o sétimo é fazer uma viagem internacional. Tenho muita vontade de viajar para outro país. Tem vários países que eu tenho vontade de conhecer, mas eu quero fazer a minha primeira viagem internacional, aí antes dos 40 anos. O oitavo é transformar o meu corpo. Esse projeto, de certa forma, ele já está em andamento. Eu já me matriculei na academia. Eu estou muito feliz por esse passo que eu dei de estar malhando, estou fazendo fit dance. E o fit dance é uma coisa que eu não esperava que fosse me surpreender de uma forma tão louca e estranha, porque o fit dance, além de, lógico, ser um ótimo cardio, né, você gastar várias calorias, mas ele trabalha a sensualidade. E eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu tinha um problema muito grande em me sentir bonita, me sentir atraente, me sentir sensual. Eu aceitava perfeitamente ser palhaça, ser o bobo da corte, ser engraçada, mas atraente, sensual, nunca. Então, eu quero continuar firme no fit dance porque eu vejo as meninas se olhando no espelho, sabe? E mostrando suas curvas sem nenhum tipo de vergonha e rebolando e fazendo coisas que eu nunca fiz na minha vida. Então eu acho que vai ser muito bom pra mim. Então esse processo de transformar meu corpo, eu só preciso manter o foco na minha alimentação saudável, nos treinamentos, para eu conseguir e continuar também no fit dance, que trabalha também essa área mais feminina, mais sensual da mulher. O nono é ir para um jantar romântico, e eu ainda botei assim, em restaurante chique. Eu sou casada há 16 anos. Como eu falei no começo desse vídeo, a minha família não aceitava o meu casamento. Então nós nos casamos somente no civil, nós não tivemos festa de casamento, nós não tivemos lua de mel, nós não tivemos nada. E aí, depois de tantos anos de muita dificuldade, eu acho que agora em 2025 é o ano que a gente está começando a ficar mais tranquilo, assim, financeiramente. E eu sempre tive esse sonho de ir num jantar romântico, de me arrumar, ficar linda, maravilhosa, ir para um restaurante muito chique e ter um jantar romântico. Porque quando eu namorava, a minha mãe, ela não deixava eu sair com meu namorado. Então a gente namorou 3 anos e nesses 3 anos eu nunca saí com ele pra basicamente lugar nenhum que não fosse a igreja. E depois que nós nos casamos, a gente não teve oportunidade. Na verdade, a gente teve oportunidade, mas a gente não tinha grana, né, pra sair. Então acabou que a gente nunca teve isso. E agora eu quero ter isso. Eu coloquei também me hospedar em uma cabana no meio da floresta. Porque eu sempre assisti filmes e eu achava lindo aquelas cabanas nas florestas. Tem uma curiosidade sobre mim, que eu amo estradas. Sabe quando começa aquele vídeo e a câmera filma por cima, e você vê o carro passando pela estrada no meio de uma floresta de pinheiros super altos, e ele entra e chega numa cabana toda de madeira no meio da floresta? Assistir esses vídeos, assistir esses filmes sempre me trouxe um sentimento muito bom e uma vontade. Nossa, como eu queria viver isso. Então eu coloquei aqui. Coloquei um passeio de montanha-russa. Eu sempre fui muito medrosa, extremamente medrosa. E eu lembro que eu via minhas amigas nas festas de janeiro, do padroeiro da minha cidade, elas iam naqueles brinquedos radicais e eu nunca tive coragem. E eu me pergunto, por que eu nunca experimentei isso? E se for bom? E se a sensação for o máximo? E eu estiver perdendo isso? Então eu coloquei aqui como um desafio também,
de perder o medo, de enfrentar esses medos que eu tenho, sabe? E eu coloquei andar de montanha-russa. Coloquei também um passeio de teleférico, porque eu assisto muitos vídeos de viajantes internacionais. Geralmente nessas cidades turísticas tem muito passeio de teleférico. Então eu coloquei, porque também é um sonho que eu tenho. E o 13º eu coloquei andar na roda gigante de São Paulo ou de Balneário Camboriú, que são as maiores rodas gigantes da América Latina. E eu tenho muita vontade também. Todos esses sonhos e projetos do meu projeto 40 antes dos 40, eu quero filmar todos e postar aqui no YouTube. Então eu convido você para continuar me acompanhando aqui no canal, para ver essa transformação de vida que eu estou tendo já aos 35 anos. E eu quero falar para você que nunca é tarde para olhar para você mesma, para se amar e se conhecer, porque no fundo era isso, eu não me conhecia. Eu, até um ano atrás, era uma completa estranha para mim mesma. Hoje eu estou entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu estou aprendendo a me amar, a olhar para mim mesma e me enxergar. Não apenas me ver no espelho, mas me enxergar. E sempre há tempo de você abraçar aquela criança que você deixou lá atrás. E talvez você não tenha cuidado muito bem dela, por conta das circunstâncias da vida ou por não ter sido ensinada a se amar. Eu te convido a entrar nessa jornada comigo. Se você tem sonhos e planos e projetos que você acha que você merece fazer, faz como eu fiz. Coloca num papel, faz um projeto, 30 antes dos 30, 40 antes dos 40, sei lá, 25 antes dos 25, não sei qual a sua idade que você está me assistindo aqui nesse vídeo, mas seja feliz porque a vida passa muito rápido. E se você estiver em stand-by, quando você ligar novamente, o susto vai ser muito grande. Foi o susto que eu tomei. É isso, gente. Esse foi um vídeo bem diferente, bem intimista. Eu realmente estou abrindo meu coração porque eu quero que fique registrado aqui e porque eu vou começar a postar os vídeos, né? Vocês vão perceber, não vai ser um atrás do outro, mas sempre que eu cumprir um objetivo do projeto 40 antes dos 40, eu vou postar o vídeo aqui e vocês vão entender e vão saber do que eu estou falando, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.